essa cheirosa aí, que sentou do seu lado, dá uma olhadinha para ela, cumprimenta ela, relaxa, vai, relaxa. Você já chegou, você já entrou, você já está aqui mesmo, minha filha. Agora se envolve, você já está aqui, você já está aqui. Amém? Isso, cumprimenta ela. A gente chegando, né, pastor, naquela correria, naquele negócio. Calma, calma, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Enquanto você está aqui, o Pai está trabalhando. Tranquiliza o teu coração. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando a nosso favor. Aleluia. Bendito seja Deus. Como disse a Michele aqui, só a gente sabe como é que a gente chega. A irmã disse ali que a semana foi, né? Eu falei, eu não estou dizendo nada. Não vou nem falar nada para vocês. Mas Deus, Ele tem nos dado graça. E se não for o Senhor conosco, ora diga Israel. Se não fosse o Senhor conosco, nós não estaríamos aqui. O salmista Davi diz isso. E já há alguns anos eu tenho feito essa oração e eu digo, Rose, se não fosse o Senhor, olha, o que seria de mim? O que seria de mim? Mas graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado e nos socorrido em tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. No tema proposto, quero louvar a Deus pela vida da evangelista Michele, que nos fez o convite para estar aqui. E também quero louvar a Deus pela liderança dessa igreja, os pastores dessa casa. Meu muito obrigada. Que Deus abençoe e continue fazendo frutífera essa obra. Ao grupo das irmãs também, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de vocês, fazendo crescer, fazendo prosperar esse trabalho de maneira poderosa. Aleluia. Diz assim o texto: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Você pode sentar. Eu quero compartilhar uma palavra. Estava dando uma olhada ali no... Eles arrumaram uma Meire menina ali, olha. Blequinha lá, olha. Oh, Deus. Glória a Jesus. Irmãs, a palavra do Senhor, ela é muito linda e é muito poderosa. O tema ali diz assim: o tempo de menina passou, agora é o chamado. Nós entendemos que a vida, ela é feita de fases. A vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos. Todos nós que viemos ao mundo vamos passar naturalmente por esses ciclos. Embrião, feto, bebê, vamos nascer. Aí vimos pela fase ali, primeira infância, segunda infância, chegamos aí à adolescência, depois a fase de jovem e a fase adulta. Fato é que todos nós vamos, de alguma forma ou de outra, viver essas fases, estes ciclos. Sabemos, é claro, que algumas pessoas têm as suas fases interrompidas, mas num ciclo normal, num ciclo natural da vida é esse: nascer, crescer, desenvolver, morrer. E aí, para cada fase dessa da vida, a gente precisa entender que cada fase ela
vai ter o seu desenvolvimento natural, aquela fase, e vai ter algumas características que são daquela fase. E justamente o que identifica que nós estamos mudando de fase é que os comportamentos eles vão mudando, eles vão alterando. Então, no nosso natural, a gente vai vendo que, normalmente, de fase em fase, algumas coisas vão ficando para trás. E outras coisas vão chegando para agregar e para simbolizar que nós estamos em pleno desenvolvimento e que nós estamos crescendo. O desejo de Deus para mim e para você é que nós tenhamos um desenvolvimento abundante, um crescimento abundante. E eu quero crer que Deus, ao colocar esse tema no coração das irmãs aqui dessa casa, é Deus dizendo a cada uma de nós que o desejo dele para nós é que nós cresçamos, é para que nós desenvolvamos. Então, no nome de Jesus, eu quero já profetizar sobre a tua vida que haverá crescimento. Alguém para receber essa palavra aqui essa noite? Haverá crescimento, haverá mudança de fase, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E as mudanças de fase, elas sinalizam que nós estamos entrando o quê? Numa fase de amadurecimento. Oh, irmão, ninguém fica bebê para sempre. O problema dos dias atuais é que alguém tem dificuldade de crescer. Alguém quer chegar diante de nós e dizer assim: eu queria ser criança para sempre. Mas não dá para ser criança para sempre. Não dá para ser menina para sempre. Deus nos reuniu aqui essa noite para dizer que algumas coisas precisam ficar bem claras para nós. Aquilo que é de menina fica na fase de menina. E aquilo que é de mulher fica na fase de mulher. Você entende isso aqui essa noite? Deus está aqui para trabalhar nas nossas vidas, os nossos comportamentos, trazer maturidade para as nossas vidas. É tempo de amadurecimento. É tempo de amadurecimento. E aí nós olhamos para essa palavra em 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo começa falando acerca de amor. Ele começa falando com a igreja de Corinto acerca do amor. E ele vai dizendo, ele vai trabalhando com essa igreja algumas questões. Por quê? Porque a igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons. É uma igreja que tem os dons do Espírito. É uma igreja que lá tem profeta, lá tem profecia, lá tem palavra de sabedoria. Os dons do Espírito estão na igreja de Corinto. Mas apesar de ser uma igreja cheia de dons, é uma igreja imatura. É uma igreja que tem atitude e comportamentos imaturos. E não é diferente isso nos nossos dias. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas cheias do Espírito Santo, profetiza, revela, tem palavra, tem os dons do Espírito, mas quando você olha no dia a dia, as atitudes são atitudes de gente imatura. Então Paulo até começa falando de amor, mas daqui a pouco ele dá uma apertada no povo e ele vai dizer o seguinte: estou falando para vocês um negócio. Quando eu era menino, convinha ter essas atitudes de menino, mas eu entendi que agora eu cresci, e crescendo eu preciso acabar com as coisas de menino. Aí Paulo está dizendo assim, quando eu era menino, irmã, fala comigo assim: quando a gente é menina, é normal falar igual menina. Quando a gente é menina, vamos. É normal agir como menina. Quando a gente é menina, é normal vestir como menina. Mas agora que eu estou uma mulherona, eu vou querer ficar falando igual menina, agindo igual menina, vestindo igual menina. Deus te trouxe aqui, minha filha, para dizer: cresceu, filha. Cresceu, filha. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto Jesus aqui nessa casa. Cresceu, filha. Aleluia. Está entendendo? Irmã,
vou usar eu, tá? Pega eu aqui, entra comigo lá na Pernambucana. Aí lá na Pernambucana, vamos só para a parte de vestir, para você entender o que Paulo está falando. Chega a Meire lá na Pernambucana, que as roupas ficam tudo divididinha, bonitinha. Ah, mas eu cismei que eu sou menina. Eu cismei. E ninguém tira isso de mim. Sou menina. Uai, e quero vestir como menina. Então eu vou lá na Pernambucana e vou lá na sessão de 12 anos. Entende? E quero uma saia lá de 12 anos. Quero uma blusinha lá de 12 anos. Eu quero uma roupinha lá de 12 anos. Só que quando eu chegar lá, irmão, aquele negócio não vai combinar comigo. Não vai entrar, não vai nem entrar, né? Porque lá o negócio de 12 anos não vai entrar. Mas tem gente que até tem corpo para isso, porque não é questão de corpo, entende? É questão de comportamento. E Deus está falando para você, não dá mais para você nessa idade aí ficar querendo usar roupinha, armadurinha de menina de 12 anos. Você cresceu, amadureceu, eu te amadureci. Então é tempo de você andar adequadamente. Aleluia. Paulo está falando assim, olha, quando eu era menino, combinava falar igual menino. Quando a gente é menina, combina falar igual menina. Você já viu? Quem tem filha aqui? Menininha. Já viu como é que elas conversam? Eu tenho uma menina de 19, mas é um bebê. E o dia que aquela menina está na semana, ela chega, irmãos, sabe, manhosa. O pai dela que eu falo assim, vai, que menina diz que é do pai, né? Aí, agarrada no pai, ela chega assim, 19 anos. Pai, me dá atenção. Eu olho assim e falo, deixa eu sair daqui, gente. Deixa eu sair pra lá, porque aí ela de TPM e eu também, né? Aí duas. Aí ela olha, pai. Eu falo assim, gente, o que foi? Tô passando mal? Aí ele olha para ela, o que foi, Isa? Me dá atenção. Aí ele olha para ela assim, vem cá. Aí ela, peraí, Isabel, ela abraça ele e fica, pai, me dá atenção. Eu falei, gente, que é isso? Que carência. Mas ela muda até o tom da voz. 19 anos. Pai, estou falando com você. Eu falei assim, gente, que negócio, sabe? Mas ela ainda é menina, ainda dá para passar. O problema é eu, nessa idade, que chegar e começar, amor, me dá atenção. Tá entendendo? É o que Paulo está dizendo. Quando eu era menino, eu falava igual menino. Quando você é menina, falar igual menina, tudo bem, ok. Agir como menina, ok. Porque tu é menininha. Mas agora você, já aí, meu Deus, desse tamanho, com essa idade, com essa bagagem, com essa quantidade de experiência, com tudo isso que você já viveu, com a quantidade de experiência que já teve com Deus, e ainda assim, depois de todo esse tempo, você ainda mimizenta, fazendo pirraça, fazendo birra. É o que Paulo está dizendo. Irmãos, quando eu era menino, fazer coisa de menino era normal, mas agora eu cresci, e crescendo eu entendi que eu preciso acabar com as coisas de menino. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Cada coisa na sua fase. Você me ajuda? Vira para essa menina aí do teu lado e fala para ela assim, amiga, cada coisa na sua fase. Cada coisa na sua fase. Cada coisa na sua fase, cada coisa no seu tempo, irmãs.
Deus está nos convidando nessa noite a nós virmos a entender que tem coisa que não combina mais com a gente, tem postura que não cabe mais em nós, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tem coisa que não convém mais a mim fazer. Eu aprendi, aleluia, pela palavra de Deus, que nós precisamos nos comportar à altura do chamado que Deus nos confiou. Eu vim aqui lhe dizer essa palavra nessa noite. O céu confiou um chamado a você, e Ele está esperando você se posicionar à altura desse chamado, minha filha. Aleluia, bendito seja Deus. Mas menina, diante do chamado, muitas das vezes ela teme, ela corre, ela não se acha digna, ela não se acha capaz. Perceba, irmãs, que maturidade nem sempre tem a ver com idade. Eu conheço gente muito nova na idade, mas extremamente madura. E eu conheço gente com muito carinho, gente velha, que é um bebê. Um bebê. Chora, resmunga, briga, dificulta a coisa, dá trabalho. Você já parou para pensar o trabalho que uma criança dá? Não, irmão, porque quem romantizou a maternidade deve ter algum problema. Não é algo simples, é tenso. Criança dá trabalho. A rotina da gente muda. Você não consegue mais pensar só em você. Tudo que você faz está interligado àquela criança. E aí muitas vezes quando a gente vai vendo no meio cristão ou no meio da igreja, a gente lidando com gente com idade de adulto, mas com mente infantilizada. E essa mente infantilizada muitas vezes dificulta o crescimento da obra, compromete a evolução, o crescimento, porque enquanto você está puxando para um lado, a pessoa está puxando para o outro, você está chamando para se envolver e a pessoa está descompromissada, porque criança, vamos combinar como é que criança vive? Criança está preocupada com amanhã não, mas criança tem um boleto para pagar, olha lá, eles estão lá atrás, olha lá, ó. Tem uns 3 ali brincando lá, como se não tivesse problema nenhum. E não tem mesmo. Não estão preocupados com nada. É a mãe que tem que preocupar. É o pai que tem que preocupar. Então, muitas das vezes, tem gente com as características tão infantilizadas no meio da igreja, que ele vem, ele não se envolve em nada, ele não está preocupado com nada, ele não pega responsabilidade com nada, ele não pega compromisso com nada, sabe? Eu acho que eles acham que a igreja assim, ó, vive de milagre, de providência o tempo todo, mas Deus te trouxe aqui essa noite, mulher, para lhe dizer que é tempo de você se envolver, aleluia, é tempo de você se envolver na obra, é tempo de você se envolver com o departamento, é tempo de você se levantar e se posicionar. Sabe por quê? Porque tem milagres que Deus quer liberar para mim e para a tua casa, mas está dependendo de um posicionamento nosso. Aleluia! Ninguém é criança para sempre. Chega uma hora que vai ter que crescer. Chega uma hora que a coisa aperta, a dificuldade vem, meu filho, e alguém tem que amadurecer. E alguém que diz assim que crescer dói. Crescer dói. O processo de amadurecimento, muitas vezes, ele acontece mediante a dores profundas, a lutas, a angústias, a problemas. Tem coisa que força o nosso amadurecimento. Você não quer, mas você se vê obrigado a crescer, a mudar de postura, a tomar responsabilidade. Quanta gente aqui, desde cedo, teve que abraçar grandes responsabilidades.
pai e mãe precisou sair para trabalhar e quem cuidou da casa foi você. Quem cuidou dos seus irmãos mais novos foi você. Desde cedo Deus lhe conferiu grandes responsabilidades. Já era Deus te chamando para um amadurecimento. Entende isso nessa noite? É para que hoje você tivesse condição de treinar pessoas, de treinar outras mulheres, de trazer gente para um outro nível de vida. É por isso, minha irmã, que Deus te apertou, que Deus te espremeu, que a luta chegou, que foi pesado, foi difícil, mas hoje olha você aqui, forjada para a glória de Deus. Aleluia! Morreu? Não morreu. Quantas de nós, irmãs, passamos perrengue? Sim ou não? Estamos aqui um pouquinho sequelados, mas estamos de pé. Estamos de pé, estamos vivas para a glória de Deus. E Deus quer usar a minha vida. E Deus quer usar a tua vida para treinar outras mulheres. Ah, irmã, eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. Deus vai colocar gente perto de você. Deus vai colocar, eu não sei se você já percebeu, Ele já tem colocado pessoas do teu lado. E você está assim, Deus, não estou entendendo porquê. Eu vim aqui te dar uma resposta. É para você treinar pessoas. É para você cuidar de pessoas. Essa dor não te matou, ela te forjou para que agora o Senhor te use para cuidar de outras pessoas num processo semelhante ao teu. Aleluia! Bendito seja Deus. E por isso é necessário amadurecimento. É preciso entender que algumas coisas convém fazer e outras não convém mais. Não dá, essa altura do campeonato, a gente continuar tendo comportamentos que não combinam mais com a nossa fase, com a fase que nós estamos. Não dá mais. Aí eu olho para a Bíblia, eu vejo algumas mulheres que não entenderam a fase que elas estavam vivendo. Quando eu olho para Agar, eu vejo uma imaturidade grande. E não é uma menina, é uma mulher que está tendo a oportunidade de gerar para Abraão, o pai da fé. Eu sei que a situação de Agar não é uma situação das mais favoráveis. Não é confortável. Porque a Bíblia diz que Sara não pode gerar. E Sara então toma Agar e a oferece ao seu marido. Agar então vai gerar. Pode até não ser confortável a situação. Mas se Agar tivesse um pouquinho de amadurecimento, ela entenderia: isso aqui é um privilégio. Eu estou gerando para o pai da fé. Agar não tem esse entendimento. Nós é que temos hoje entendimento que Abraão aqui é alguém que carrega uma grande promessa. Agar está tendo a oportunidade de ser inserida dentro de um projeto grande de Deus. Embora a gente entenda que isso aqui é uma articulação de Sara, Agar não entendeu que ela poderia ser beneficiada dentro dessa situação. E a Bíblia diz que quando ela se acha grávida, ela começa o quê? A disputar com a sua senhora. Ela começa a competir com Sara. Ela começa a desfazer da sua senhora. Não entendeu nada. Não entendeu nada. E há pessoas no reino que não conseguem entender o privilégio que Deus está dando dela gerar alguma coisa para o reino de Deus. Não entende o privilégio, mas o céu te trouxe aqui essa noite para lhe dizer, minha filha, dentre muitas, você foi escolhida para gerar algo para o reino de Deus. Glorifique ao Senhor por essa oportunidade e abandona essa imaturidade. Agar não entende. Você quer ver outra imatura? Penina. A Bíblia diz que a Ana não gera. Toma Penina como segunda esposa para Eucana. E agora o que a Bíblia diz? A Penina gera. As crianças nascem. A Bíblia diz que
Penina competia com Ana e irritava Ana. Elas sobem para o templo juntas. Vai Ana adorar. E olha, irmãos, a maturidade de Ana. Ela sobe juntinho com a Penina. A Penina irritando, competindo, dificultando a caminhada de Ana. A Penina apresentando os frutos dela, ó, porque eu produzo. Porque gente imatura produz para competir. Gente imatura fica apresentando os frutos, ó, eu produzo, ó, eu produzo. Você consegue ver a Penina? Ó, irmãos, isso aqui é muito terrível. Porque aqui, ó, a Penina 1 ano com o neném na barriga. Primeiro ano, primeiro filho, neném no ventre. Aí elas vão pro templo em Siló. Vai a Penina com o neném na barriga e a Ana seca. Ano que vem, a Penina com o neném no colo e a Ana do lado, seca. Próximo ano, porque a Bíblia diz que a Penina foi tendo filho, tá? Próximo ano, a Penina com o neném na barriga, o outro no colo e a Ana seca. Aí no outro ano, a Penina com o neném no colo, a Ana com o outro da Penina no colo, porque alguém ia ter que ajudar, né? E a Penina com o outro na barriga. E a Ana seca. Entende? Ah, irmão, tem que ter maturidade para suportar um negócio desse aqui. Tem que saber muito em que fase que está. Tem que entender muito o que Deus tem contigo. Embora alguém esteja gerando na tua frente, você precisa, mulher, entender o que Deus tem contigo. A tua hora vai chegar. Você me ajuda? Profetiza para essa irmã do teu lado. Não fique aflita. Não se preocupe com os frutos da Penina. A tua hora vai chegar. Oh, glória! Aleluia! Só que você tem que ser muito crente, pastora, para ir para o culto com a mulher que te irrita. Tem que ser muito crente, tem que estar muito convicta do Deus que serve. Tem que estar muito alinhada, com muita fé que Deus vai fazer, que teu ventre vai abrir. Ana está assim, um dia o meu ventre vai abrir. Ninguém vai me tirar do culto, eu vou continuar adorando. Eu vou continuar adorando, está difícil, mas eu vou continuar adorando. A Penina está produzindo e eu não estou produzindo nada, mas eu vou continuar adorando, porque eu sei em quem eu tenho crido. Tem uma mulher que sabe em quem tem crido aqui nessa noite. Não se preocupe com os frutos de Penina, a tua hora vai chegar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus está aqui essa noite, irmãs. Deus está neste lugar. Não se preocupe. Se a gente der lugar a essas coisas, irmãs, se a gente der lugar à imaturidade, a primeira coisa que entra no nosso meio é o espírito de comparação. E o espírito de comparação entrando, irmão, tira a nossa paz. Porque a gente começa a olhar para o lado e pensar assim, engraçado, Deus me prometeu tanto tempo e eu estou aqui na mesma situação, nada acontece. Fulano entrou ontem, olha só, a porta já abriu, negócio já aconteceu, milagre dela já veio e o meu nada. O céu te trouxe aqui para lhe dizer uma palavra: sossega o teu coração, o teu tempo de cantar está chegando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmã, se eu posso profetizar sobre a tua vida, tranquiliza o teu coração, teu tempo de cantar está chegando. O teu tempo de cantar está chegando. Irmãs, 20 anos a Ana sobe com a Penina. 20 anos, você está entendendo? Quase 20 anos a Ana subindo com a Penina para o templo. Porque ninguém vai impedir a minha adoração. Uma mulher madura não permite
que a sua adoração seja alterada por aquilo que estão produzindo em volta dela. Não, não, não. A Ana sobe com a Penina, vai para o culto. E por mais madura que nós sejamos, tem um dia que a nossa natureza fala. Irmã, tem um dia que a nossa carne, a nossa natureza, ela dá uns gritos. E por mais madura que a gente seja, a gente dá uns piti. Sim ou não? Você não dá piti, não? Dá, não? Não dá, não dá? Tem dia que a gente está insuportável. Tem dia que eu falo assim, sai de mim, eu. Pelo amor de Deus. Porque tem dia que a gente está chata. Aí teve um culto que a Ana foi, chegou lá. É o dia do limite que todo mundo tem. Porque tem coisa que tem limite, irmão. A Ana até segurou bem esse problema aqui. Quase 20 anos, mais de 20 anos. A Ana até segurou bem, mas chega o dia do limite. E chegou esse dia para a Ana. Ela foi para o culto. Mas sabe aquele dia que você vai para o culto assim, é hoje ou é hoje? Entende? E aí a Ana chega no culto, mas daquele dia, eu não sei o que a Penina arrumou. Ou as crianças da Penina, que tem dia que é a Penina, tem dia que é os filhos da Penina. Não sei o que eles arrumaram com Ana, que diz o texto que a Ana não conseguia comer. O semblante de Ana estava triste, estava denunciando que ela estava no limite. E tem dia que o teu semblante denuncia que você está no limite. Tem dia que para não perceberem que você está no limite, tu entra para o banheiro, entra para o chuveiro, liga ele lá, e lá debaixo tu chora. E aí para não perceberem, faz de conta que é a água do chuveiro, que os olhos estão vermelhos. Não viram não, mas o Senhor te viu. É o dia do limite. É aquele dia que você deita assim na sua cama e você vira para um lado e você chora, 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 chora. E até quem está do teu lado não percebe. Não percebe. Filho não percebe, marido não percebe. Gente que está caminhando contigo não percebe. Ana chegou no limite dela. Mas ela foi para o culto. Irmã, mesmo quando você estiver no teu limite, vem para o culto. Na casa de Deus, Deus ainda faz milagre. Não fica em casa, irmã, mas eu estou desanimada. Vem para o culto desanimada mesmo. Vem arrastando o pé, vem arrastando o chinelo, mas vem para a casa de Deus, porque aqui o Senhor ordena a bênção para sempre. O dia do limite de Ana. A Ana não quer comer. O Eucana olha para ela e fala assim, mulher, o que você tem? Eu não te sou melhor que 10 filhos. Eucana. Eucana dá a porção dobrada de presentes para Ana. Ele tenta agradar, ele tenta alegrar, ele tenta mudar, sabe, melhorar a coisa para Ana. Ela sabe que ela é a amada, mas está faltando algo. E a Ana está no limite. Sabe aquela coisa assim, Deus, eu não estou aguentando mais esse processo, não. Não estou murmurando, não, Senhor. Só estou falando que eu não estou dando conta mais. Essa tem sido a oração de alguém. Eu preciso entrar no texto aqui, meu Deus. Essa é a oração de alguém por esses dias. Senhor, eu não estou dando conta. Como é que vai ser, Deus? O ano está finalizando. E eu não sei o que eu vou fazer. Essa é a oração do coração de Ana. Eucana está olhando para ela e está assim, mulher, eu não sou melhor que 10 filhos, não. Eu não resolvo teus problemas, não te falta nada, Ana. Tua mesa está farta, a geladeira tem as coisas, trazendo para os nossos dias, tá? Geladeira tem tudo. Os móveis que você gosta, você tem. As roupas que você quer, você compra. O que eu posso fazer, Ana? Aleluia.
A Ana está olhando para o Eucana e não tem nem resposta aquele dia. Ela sai da mesa, ela vai para o pilar do templo, ela ajoelha lá, e é o dia do limite da Ana. Mas a Ana é mulher madura e ela entende que até o choro dela não pode ser na frente de Penina. Amiga, não chora diante de qualquer pessoa. Se é para chorar, chora nos pés daquele que pode. Está doendo, irmã Mary, está doendo, mas não vai chorar na frente de Penina não, minha filha. Engole esse choro, aguenta firme. Se é para chorar, chora na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é Ele que pode resolver teu problema. Aleluia! A Ana vai para lá, ela ajoelha, ela começa a orar. A oração de Ana é fantástica, porque ela começa a dizer assim: ah, Senhor, olha para a tua serva. Olha para a tua serva. Aleluia. Aí Ana começa a dizer assim: se o Senhor me der um filho varão, eu te devolvo ele. Aleluia. Ana só quer gerar, entende? Enquanto a Penina gera para competir, porque é coisa de gente imatura, competição, gente movida pela imaturidade, eles produzem para competir. A Ana não, ela quer gerar para a glória de Deus. Ela diz: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te devolvo ele. É só para me tirar deste estado de vergonha. Ah, o céu gostou dessa oração, e o céu começa a responder a Ana na noite do limite dela. Entende isso aqui essa noite? Deus está começando a te responder, porque Ele entende que você chegou no seu limite. Ana deixou tudo naquela oração. Ah, irmão, tem dia que você tem que deixar tudo na oração. Tem que deixar tudo. Ela não rasgou só em palavras, não, ela rasgou o coração. O texto diz que nem sair. Você já viveu isso? Aquele dia que não sai palavra? Quem já orou assim? Oração sem palavra. Que dia que se ajoelha. Não, irmão, porque tem dia que a gente ajoelha e é só silêncio. É só silêncio. Sai. Você tem um monte de coisa para dizer para Deus. Um monte. Não sai. Você fica ali. Irmã, não saia, tá? Não levanta. Quando você chegar nesse dia da oração sem palavra, fica lá, fica lá. Fica lá o tempo que for necessário. Porque tem uma pessoa que entende esse tipo de oração. O nome dele? Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver nesse dia da oração sem palavra, minha filha, fica lá sentada, ajoelhada, deitada. Não sai daquele lugar, porque Ele certamente transcreverá a minha e a sua oração. Vai chegar ao Pai direitinho. Entende isso nessa noite? Não levanta desse lugar, não. Fica lá, fica lá. Aleluia. Aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Deus está dizendo ao meu coração nessa noite, a quantidade de oração aqui, do dia sem palavra que Ele ouviu, as respostas estão começando a ser liberadas para mulheres aqui essa noite. Deus está liberando resposta de oração aqui para mulheres. Oh glória, aleluia, bendito seja Deus. A Ana orou sem palavras. Deus ouviu. E a Bíblia diz que quando ela levantou, o seu semblante era outro. Acredito, irmãs, que quando a Ana foi para o joelho, a Penina na mesa, só olhando, já vai ela de novo, chorando. Que o prazer das imaturas é nos ver chorar. Mas a gente vai parar de dar esse gostinho para elas. Tá entendendo? Dá. Profetiza aí para essa irmã do seu lado. Diga para ela: para de dar gostinho. Para de dar munição para as imaturas.
Elas gostam de te ver chorando. Gente imatura gosta de ver que está conseguindo te afetar. Entende? Eu sinto Jesus aqui. O prazer do infantil, do imaturo, é ver que está conseguindo te afetar. O prazer dele é quando ele observa e fala assim: consegui, desestabilizei ela, tirei ela do prumo, tirei ela da postura. Acredito que a Penina ficou olhando a Ana sair da mesa. Venci ela. Só que não sabia, Penina, onde que a Ana estava indo. Ela estava indo no altar. Uma mulher de altares, ninguém segura ela. Deus está te convidando nessa noite, minha irmã, a erguer um altar a Ele, um altar de oração. Uma mulher de altar, ninguém para ela, aleluia. Ninguém para uma mulher de altar. Uma mulher que tem altar de oração é uma mulher imparável, entende isso nessa noite? Aleluia, um convite de Deus para mim e para você. Erga altar dentro daquela casa, mulher. Ergue um altar no quarto, ergue um altar na sala, ergue um altar na cozinha, ergue um altar no corredor, ergue um altar na escada, ergue um altar na laje, ergue um altar no portão, no quintal. Erga altares de oração naquele lugar e você vai ver como eu vou trabalhar pela tua família. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ergue um altar, mulher. Aleluia. Bendito seja Deus. A Ana, irmãs, deixou tudo na oração. Deixou tudo na oração. Quando ela levantou, diz o texto, o seu semblante já não era mais o mesmo. Penso eu que quando a Penina olha a Ana voltando, irmã, já dá aquele medinho, o que aconteceu? Não foi essa Ana que foi, é outra Ana voltando. Eu não sei como é que você chegou aqui não, vocês estavam com a carinha meio assim, mas vocês vão voltar bonita, ungida, com cara de ungida, vai. Aleluia, o seu semblante será outro a partir de hoje, aleluia. Vai confundir teu inimigo, gente que olha e fala assim, já veio ela com essa carinha murcha hoje. Não, tu vai chegar lá cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, confundindo teu adversário, porque você foi no altar de Deus, deixou tudo em oração, e o céu já está agindo a seu favor. Aleluia. A Ana volta para a mesa. Irmãos, ela volta confiante. Ela volta cheia da presença, cheia de convicção de que Deus já estava fazendo alguma coisa. Naquele culto, a Ana saiu com uma sensação diferente. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida aqui hoje. É nesse culto. Mas isso é coisa de mulher madura, viu? Menina não entende não. Isso aqui é coisa para quem tem espiritualidade. É nesse culto que o céu está movendo em sua direção, movendo em direção à tua casa. Algumas coisas estão sendo abertas hoje, destravadas hoje. O ventre da Ana foi destravado naquele culto. Ventres serão destravados nesse culto. Aleluia. Foi naquele culto que o que estava cerrado foi destravado. Sabe qual é o problema das Peninas? É que elas pensam que as Anas não geram porque não querem. Nunca foi sobre isso. Ana sempre quis. Ela não podia. E ela não podia por causa de formas naturais, não. É porque tinha um Deus na cabeceira da vida dela segurando. E você faz o que quando é Deus que está travando? Briga com quem, meninas? Quando é Deus que disse não. Uma coisa é quando o médico chega e fala, o diagnóstico é esse. Outra coisa, irmãos, é quando você tem a convicção que o céu
travou o negócio. Se você olhar as outras esterilidades na Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala acerca de Sara estéril, fala sobre Rebeca estéril, fala sobre Raquel estéril, fala sobre a mãe de Sansão estéril. Todas essas mulheres, as esterilidades delas eram esterilidades biológicas. Biológicas. Quando você chega na história de Ana, o termo hebraico ou grego que é usado para falar acerca do ventre cerrado de Ana, não fala esterilidade, fala ventre cerrado, fechado. Entende? Há uma diferença aqui. Dessas outras mulheres, havia uma esterilidade, era coisa biológica, mas Deus desfez. Agora, no caso de Ana, aqui tudo indica, Ana não tinha um problema de saúde que a tornava infértil, estéril. Era Deus que travou. Como é que lida com isso? Como é que lida com o não de Deus? Porque quando você vai olhando para o texto, você vai entender o quê? Que Deus tinha um propósito muito maior. Ana quer um menino, quer um filho, mas Deus quer um profeta. Ana quer um filho, Deus quer um sacerdote. Ana quer um filho, Deus quer um juiz. Aí quando a Ana entende, Senhor, se tu me der o menino, eu te devolvo a Deus. Pronto, entendeu? Agora eu abro. É que faltava um pouquinho de maturidade da Ana, de entender que ela ia gerar, mas o menino não ia ser dela, ia ser de Deus. Aí quando ela entendeu isso, e ela ora e fala na sua oração, ela fala isso: Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo o menino. Deus, pronto, agora você entendeu, ventre aberto. A Ana sai do culto com o ventre aberto. Quando você entender que o que você vai gerar não é seu, mas é para a glória de Deus, pronto, ventre aberto, porta aberta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Está entendendo, minha querida, nessa noite? Que Deus quer destravar algumas coisas na tua vida, mas você precisa entender o propósito. Tem que entender o propósito. Enquanto a gente não entende o propósito, a gente fica dando volta no deserto. Fica dando volta no deserto. Quantos ciclos você já repetiu de algumas coisas na sua vida? Porque não entendeu o propósito de primeira. E aí passa de novo, passa de novo, passa de novo, passa de novo. Tem lugar que a gente tem a sensação assim: eu já passei aqui. Sim ou não? Meu esposo se perde fácil. Eu falo com ele: a gente nunca vai no Rio de Janeiro sozinho. A gente não vai, porque você certamente vai me enfiar numa favela dessa e nós vamos morrer. Porque ele erra, irmãos, ele erra fácil os caminhos. Então, teve uma vez que ele foi me levar para pregar em Três Rios, que não é uma cidade tão grande, mas da rua da igreja para a gente chegar na BR, irmãs, a gente passou em várias vezes no mesmo lugar, e o GPS falando assim, e ele não espera o GPS recalcular, entende? Aí quando o GPS está recalculando, ele já entrou na rua. Aí o GPS fala que era na próxima rua. Eu falo: meu filho, pelo amor de Deus, espera. Está recalculando. Aí quando estava recalculando, ele já tinha entrado na rua. Quando ia ver, a gente estava na mesma rua de novo. Eu falei: mas a gente já passou nessa travessa número 4. Lá era, as ruas é número, travessa 4. Aí eu falei assim: amor, a gente já passou aqui. Não passou não. E ele é teimoso: não passou não. A Rose conhece ele, né, Rose? Aí não passou não. Aí dá a volta de novo. Quando ia ver, a gente saiu no mesmo lugar. Eu falei assim: mas o GPS estava recalculando, é na próxima rua. Já entrou na rua de novo. Quando eu olhou, travessa 4. Eu falei: amor, não é possível que tem um monte de travessa número 4 aqui. Nós já passamos aqui. Tem gente que está fazendo a mesma rota um monte de vezes. Sabe por quê? Não espera recalcular para pegar o caminho certo. Deus está falando com você aqui nessa noite: aguarda, eu estou trabalhando, estou recalculando a tua rota para você sair de uma vez por todas desse ciclo repetitivo. Aleluia!
Você precisa aprender com esse ciclo, com essa fase que você está. Meninas precisam aprender. E as mulheres já precisam estar aptas para ensinar. Timóteo, Paulo fala isso com Timóteo. Paulo fala isso com Tito. Tito, instrui aí as mulheres idôneas, para que elas sejam moderadas, castas, boas donas de casas, para que as mais novas aprendam com elas. Está estreito o negócio, irmãs. Está estreito o negócio. Está estreito. Às vezes eu faço uns atendimentos que eu olho assim para as mulheres e eu falo assim, está perdido mesmo o mundo. Você não sabe nem por onde você começa a falar. Eu tive um atendimento certa ocasião que a irmã falou assim comigo, irmã, pastora Meire, deixa eu te falar uma coisa. Meu marido saiu para jogar um futebol. Falei, me ligou. Lá do futebol ele me ligou e falou assim, eu quero comer macarronada. Falei, E aí, irmã, ele chegou em casa do futebol e eu joguei minha carteira de trabalho em cima da mesa. E quando ele chegou, a carteira de trabalho em cima da mesa. E ele falou com ela assim, por que essa carteira de trabalho está aqui? Ela, porque o dia que você me ligar de novo, do futebol, falando que você quer comer macarronada ou qualquer coisa que seja, você vai ter que assinar minha carteira primeiro, porque eu não sou sua empregada. Aí eu olhei para ela assim, meu olho já deu aquela tremida assim, né? Eu falei, Jesus, faz o que se circuncisa? Porque ela estava achando ainda que estava certa. Veio na pessoa errada. Falei com ela assim, e aí, você quer o quê? Palmas? Casou para quê, filha? Falei com ela assim, deixa eu só te perguntar. Tinha macarrão? Tinha. Tinha a massa? Tinha. Tinha água? Tinha. Tinha gás? Tinha. Eu falei, qual que foi o problema? Foi o tom que ele falou? Que às vezes o tom a gente sabe que irrita. Não, mas eu achei um desaforo. Eu falei, entendi, não estou entendendo. Não, irmã, me explica de novo, porque eu não sei, eu acho que eu estou no outro mundo. Só que essas são as irmãs que estão na frente de oração, frente de um monte de trabalho, ensinando isso para as mais novas. Aí as mais novas já estão naquele pique assim, eu não vou cozinhar para marido, nunca. Aí você olha assim, você fala, então não casa não, filha. É a palavra. É a palavra. E contra a palavra não há argumento. Não é o que a irmã Meire acha. É a palavra. São princípios que nós estamos fugindo. São princípios. São acordos. Nós sabemos que cada casa funciona de um jeito. E não vim aqui falar da casa de ninguém. Cada casa funciona de um jeito. Tem casa que é o marido que gosta de cozinhar. Problema nenhum. São acordos que você vai fazendo ali dentro da convivência. Eu entendo perfeitamente. Mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar. E a gente precisa de fato assumir esse lugar que o Senhor fez para que nós estivéssemos. Para abençoar as nossas famílias. Esses dias eu fui acompanhar uma pastora e aí Deus faz essas coisas. O Senhor me colocou dentro da casa dela para ficar hospedada lá. Uns 2 dias aonde eu fui ministrar. E aí, na oportunidade, eu pude acompanhar um pouco da rotina dela. E aí, o Senhor já tinha me falado para dizer a ela que o crescimento do ministério estava muito condicionado à vida particular deles, a como eles viviam como família. E aí, quando eu fui vendo a convivência deles em casa, eu falei assim, Jesus, não tem condição da igreja crescer desse jeito, com eles convivendo dessa forma.
E aí ela dizia para mim assim: ai, mas eu não gosto de cozinhar. Irmãos, pensa numa cozinha linda, numa cozinha perfeita, que muita mulher aqui gostaria de ter, sabe? Bancadinha, cooktop. O homem fez uma cozinha maravilhosa. A casa é uma coisa linda. E a mulher tem a coragem de falar assim: ai, não, mas eu não gosto de fazer nada, eu não gosto. Eu falei assim: gente, tem gente aí com casa que tem que varrer com aquelas vassouras de mato, para poder limpar direitinho. Filha, o Senhor te deu uma casa, e Ele está te treinando com essa casa, como você quer pastorear. E aí ela dizia assim para mim: eu não entendo porque as mulheres da igreja, olha só, ela falou ainda para mim: eu não entendo porque as mulheres da igreja, eu faço os eventos, eu faço as coisas, elas não vêm. Aí eu falei assim: é porque no dia a dia, elas veem que você vive outra coisa. Elas sabem que você não cozinha para a sua família. O que você vai falar para elas sobre mesa? Nada. Você não cozinha para a sua família. Você não faz as coisas. E o que você faz reclamando. Deus falou para ela sair do trabalho e que a casa dela estava precisando dela. Ela ficou em casa 1 ano. E essa semana ela falou comigo: Deus falou comigo que era para eu sair, mas esse 1 ano que eu fiquei em casa, tudo que eu fiz reclamando. Pois vai ficar mais. Vai ficar mais até você aprender que a tua casa é o teu primeiro ministério. Está entendendo aqui nessa noite que Deus está falando, minhas amadas? Deus está falando com você ou é só comigo esse negócio? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aí o pastor começou a falar algumas coisas. Eu disse assim: meu Deus, que perigo. Que perigo que essa mulher está correndo, que esse casamento está correndo, que essa família está correndo. Ele queria só jantar depois do culto. Ele queria jantar. E sabe o que ela quer? Hambúrguer. Hambúrguer. Fez 30 anos. Hambúrguer. Falei, todo dia. Ela: não, se eu pudesse eu comia hambúrguer todo dia. Eu falei: Jesus, você está precisando de libertação. Isso aí já é libertação. É libertação. Eu comeria hambúrguer todo dia. E aí eu falei com ela assim: posso te dar um conselho? Ela: por favor. Eu falei assim: olha, não faz por você não. Faz por essas 2 meninas que você tem, que estão vendo esse teu comportamento hoje. E amanhã elas vão repetir isso dentro da casa delas. Ou elas vão querer ser muito diferente de você, ou elas vão querer ser muito igual a você. E aí você já está comprometendo uma próxima geração. Foi o tema que vocês escolheram, hein? Entende isso nessa noite? A mulher não faz as coisas só o que ela quer, não. Vida adulta, maturidade, a gente não faz só o que quer. A gente faz o que precisa. A gente faz o que precisa ser feito. O chamado é algo que envolve responsabilidade. E tem coisa que a gente faz não é nem por causa da gente. É porque a gente sabe que tem pessoas se espelhando em nós. Eu preciso lhe dizer isso nessa noite. Tem gente te observando. Você é observada nas mínimas coisas que você faz. Do jeito que você faz. Vou falar para vocês uma experiência própria. Irmãs, eu estava queimando arroz lá em casa, igual um negócio. Mas queimando mesmo. Queimava. Quando não queimava na hora que estava fazendo, pastora, queimava na hora de esquentar. Queimando. Aí teve um dia que eu fui lavar a panela. E eu olhei para aquela quantidade de arroz assim, queimava. Eu falei assim: meu Deus do céu. Isso aqui não pode ficar acontecendo. É um desperdício e Deus não agrada disso. E aí eu fui, comprei uma panelinha de arroz elétrica, que é aquela coisa que você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí você põe lá o arroz e vai olhar o menino e vai fazer não sei o quê. Quando volta, o arroz queimou. Aí comprei a panela de arroz, aí meu esposo: isso aí é elétrico? Eu falei: meu filho, ou é gás ou é energia. Uma coisa vai ter que gastar. Mas nós não vamos jogar mais arroz fora. E aí esses dias eu, já utilizando ela, não teve nenhum desperdício de arroz. É coisa pouca? Não.
Mas são essas coisas que a gente vai ajustando dentro da casa da gente. São coisas pequenas. A Bíblia diz: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque são elas que dizimam a vinha. Não são as coisas grandes que desgastam, são as pequenininhas. Porque as coisas grandes a gente desvia delas, mas as pequenininhas, elas vão acumulando. E quando vai ver, tua casa está desgastada, teu casamento está desgastado, tua família está desgastada, teu ministério está desgastado, a sua obra na igreja está desgastada por causa de coisas pequenininhas. Mas a maturidade vai trazendo essas coisas para a gente. A gente já não se envolve em qualquer guerra. A gente já seleciona as batalhas que a gente vai entrar. Quando a gente é menina, a gente entra em confusão fácil. A gente entra em problema, a gente quer responder. A gente quer ter razão, a gente quer falar. E, irmãs, depois de uma certa fase, o que a gente menos quer é falar. A gente só observa. E, se possível, a gente afasta de fininho. Sim ou não? A gente dá aquela silenciada assim, ó. Vai afastando, segue a vida. Ai, fulano, você mudou, aconteceu. Nada, não. Tudo em paz. Vida que segue. A maturidade faz essas coisas. Faz a gente escolher a guerra que vai entrar. Faz a gente entender: isso aqui vale o meu desgaste? Vale? Vale não? Estou saindo fora. Quando a gente é menina, a gente faz questão de alguns convites. Quando a gente fica mulher, a gente faz questão que não nos convide para algumas coisas. Sim ou não? E tinha lugar, irmã, que eu até chorava quando eu via a foto. Falava assim: poxa vida, não me chamou, cara. Por quê? Sou tão legal. Eu ficava brava, eu ficava injuriada. Eu falava: gente, na hora da gente orar para ter vitória, chama a gente paga preço, sobe monte. Aí na hora que os neném nascem, faz festa de 1 ano, não tem coragem de chamar a gente. Agora, minha casa, deito no meu sofá retrátil, reclinável. Abro bem, falo com as crianças: abre ele, gente, abre ele, estica ele. Põe ali um filmezinho, pega uma pipoca. Vamos ficar em casa, na nossa paz. Porque eu não estou querendo guerra, não. Está entendendo, minha irmã? Deus está falando com você que nessa noite fica em paz. Faz da tua casa o teu lar, o teu lugar de paz. Fica na tua casa, não procure guerra, não. Sai desses ambientes de guerra. Você quer ver um ambiente de guerra despistado de espírito natalino? É agora, os Réveillon e os Natal. E no meu tempo de menina, eu ficava tentando juntar o povo da família. Não, gente, porque a gente vai fazer a ceia. E todo mundo vai fazer, e vão fazer lá em casa. E aí o povo vinha. E aí a boba cozinhava o dia inteiro. As cunhadas chegavam na hora que estava tudo pronto. Só trazia as bocas e os refrigerantes. Na hora de ir embora, o nego já ia levantando assim: tem que ir, que amanhã tem isso, tem não sei o quê. Ia só ficando os pratos, os garfos, as colheres, os copos, a bagunça, a sujeira. Aí no dia seguinte, a Meire estava lá, limpando. Vários anos eu fazendo isso, para poder todo mundo... não, porque está todo mundo aqui. E para te falar que no meio sempre tinha um que soltava uma piada aqui, uma farpa ali. Sempre alguém saía brigado com o outro. Sempre tinha, né, um negocinho. Eu falei assim: o quê? Não, parei com isso. Chegou depois da pandemia para cá, então, que a gente aprendeu a valorizar umas outras coisas de fato. Eu jogo lá: gente, vou fazer tal coisa, quem quiser vir, vem, quem não quiser, tá ok. E quem vier pode trazer alguma coisa e depois ficar para ajudar também na limpeza. Comecei a falar algumas coisas que incomodavam, irmãos.
Ficou só eu e minha família. Mas assim, a gente está tão bem. Sabe? Entenda isso nessa noite. Às vezes a casa está cheia, mas gente que nem gosta de você. É só a tua utilidade. É só o teu serviço. É só o que você faz, não é quem você é. Aí o tempo passa, aí eles começam a perder pessoas e começam a entender quão importante você é de fato. E chega um tempo que eles que vão convidar você aqui, vem aqui para casa, nós vamos fazer um negocinho. E aí você vai se você achar que deve ir. Entenda isso nessa noite, a maturidade, ela faz isso conosco. Faz a gente selecionar alguns lugares, algumas pessoas, algumas oportunidades. Tem coisas que você entende direitinho, isso aqui não me cabe mais e eu vou me retirar, eu vou me privar. Deus está falando para você nessa noite, se prive de aborrecimentos, de algumas guerras, não entre em algumas lutas, não entre em algumas causas. Oh, meu Deus do céu, tem gente que entra em tudo que é problema. Não, minha filha, não, entenda. Esse neto aí é responsabilidade da filha, da sua filha, do seu filho. É guerra dele. Você pode dar suporte, mas não tome para você essa peleja. Não tome. Até a igreja tem um dono. Esses dias, aconselhando uma missionária, ela falava comigo, mas eu estou preocupada com as coisas que estão acontecendo lá na igreja, assim, assim, assim. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você é a pastora presidente? Não. Seu marido é o pastor presidente? Não. Eu falei assim, então, deixa eu te falar. Primeira coisa, a igreja tem um pastor. E segunda coisa, a igreja tem um dono. Você não pode se desgastar mais, preocupar mais com a obra do que aquele que é dono dela. A igreja tem um dono, entenda isso nessa noite. A igreja tem um dono, tua família tem um dono. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas é necessário, irmãs, acabar com essas coisinhas de menina. Esse comportamento infantilizado. Tem coisa que não combina mais com você. Diga isso nessa noite. Tem coisa que não combina mais comigo. E eu preciso mudar isso. É tempo de crescer. Fique de pé. Eu vi no Evangelho de Lucas dizendo que o anjo Gabriel chegou em Nazaré. E quando eu falo para vocês que maturidade nem sempre tem a ver com idade, o anjo foi visitar um casal de idosos. E abriu o ventre de uma idosa, que era Isabel. Mas também o anjo Gabriel visitou em Nazaré uma menina com menos de 20 anos. E a fez gerar. O texto diz assim, a maturidade, irmãos, de Maria era tão grande, que ela olhou para o anjo e perguntou, como se dará isso? E o anjo disse para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Próxima frase de Maria é, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o seu propósito. Isso aqui não é uma fala de uma menina, não, mas as meninas normalmente iam ficar apavoradas com a proposta que o anjo está trazendo para ela. Ela é noiva, ela vai correr riscos, é complexo o que Maria vai viver, mas Maria é muito madura, apesar da pouca idade, e ela vai dizer, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito. Quem sabe o que o céu tem consigo, não tem outra resposta para dar. A única resposta plausível para alguém que entende que tem chamado aqui essa noite é, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito. Eu quero orar por mulheres aqui essa noite, que sabem que tem chamado.
mas que tem receio, tem medo, tem preocupação, porque entende a seriedade. Não é nem por covardia, não, é porque entende a seriedade e diz assim: eu não vou entrar nisso não. Não, porque esse chamado é coisa séria mesmo. Só que o escolhido não tem escolha. Se ele te escolheu, minha filha, posso dizer uma coisa nessa noite: dói fazer, mas dói também não fazer. Dói fazer, mas não fazer dói também. Chegou um tempo que eu falei: já que vai doer de qualquer jeito, vai doer fazendo. Porque fazendo, outras pessoas são alcançadas. Não fazendo, eu sofro e outras pessoas estão sofrendo por causa da minha falta de posição. Então, já que vai doer, que seja comigo fazendo a vontade dele. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração essa noite. E nós fizéssemos uma oração a Deus. E nessa oração, você que deseja se render ao chamado de Deus para a tua vida. Talvez você está dizendo assim: irmã Meire, mas qual é o meu chamado? Eu não prego, eu não sei pregar, eu nem sei ler. Eu não sei cantar, não sei mexer com mídia, não sei, qual que é o meu chamado? Vou falar eis-me aqui, mas eis-me aqui para o quê? Nem todo mundo terá púlpito, irmãs. Às vezes o seu púlpito será a sua casa. Às vezes o seu púlpito é o lugar aonde Deus te colocou para trabalhar. Aquela sala de aula, aquele consultório, aquela empresa. Em todos os lugares é possível exercer o chamado. Não temos todas o mesmo chamado. Paulo diz: a uns ele chamou para doutores, outros apóstolos, outros mestres. Mas o Espírito que opera tudo em todos é o mesmo. Então tem gente que vai exercer o chamado aqui, ministerialmente, aqui no púlpito e tal. Outros vão exercer o chamado lá no caixa, lá no ônibus, com aquela pessoa que senta do teu lado. O Senhor te deu um chamado. Às vezes o seu chamado, a sua igreja, é o seu filho, é o seu neto. Às vezes o seu maior chamado é o seu marido. É o suporte espiritual para ele. E essa geração não está pronta para ouvir essas coisas, porque todo mundo quer as nações. Todo mundo quer as nações. Não, mas eu estou esperando porque Deus me deu para as nações. Como Deus vai te levar para as nações sem você cuidar dos da sua própria casa? Como que Deus vai nos dar as nações, nós negligenciando a nossa própria família? Como Deus vai nos dar as nações, se nós não pregamos para os nossos vizinhos? Como Deus nos dará as nações, se nós não fazemos a diferença na nossa cidade? Como Deus nos dará as nações? Para que Deus nos dará as nações? Senhor, nessa noite nós te louvamos. Estamos aqui, Senhor, reunidos com mulheres. Mulheres que entenderam, Deus, que o Senhor tem dado a elas, confiado a elas um chamado. Independente das idades aqui, Senhor, porque são diversas idades aqui. Nós temos meninas, nós temos idosas aqui. Mas, Senhor, independente da idade de cada uma dessas mulheres, o Senhor tem confiado a cada uma delas um chamado. E esse chamado, Deus, é intransferível, é com elas esse negócio. E a cada uma delas, Deus, cada dia é lançado um desafio. E nós sabemos que os dias são maus e os tempos são difíceis.
Mas, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, assim como o Espírito Santo veio sobre Maria e capacitou Maria para viver o maior desafio da vida dela, mas o maior privilégio também da vida dela, que era carregar o Salvador no ventre. Pai querido, cumprir um propósito que o céu escolheu ela para cumprir. Senhor, nessa noite eu oro pela vida dessas mulheres, para que elas desenvolvam naquilo a qual o Senhor escolheu elas para viver. Deus, que o chamado delas comece a desenvolver. Deus, independente de onde for, Pai, se for na escola, se for na faculdade, se for no trabalho, se for na igreja, se for dentro de casa, Pai querido, cumpra em nós o teu querer. Cumpra em nós a tua vontade, Senhor. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que possa ser, nós te pedimos nessa noite, cumpra em nós o teu chamado. Cumpra em nós a tua vontade, Senhor. E eu sei que quando eu peço, Senhor, para cumprir a tua vontade, automaticamente, Deus, eu estou abrindo mão da minha vontade. Deus, dá graça às tuas filhas para abrir mão das suas vontades e se submeter, ó Deus, ao teu querer e ao teu propósito. E só assim, Deus, nós seremos mulheres realizadas, quando nós estivermos no centro da sua vontade. Você pode orar comigo simplesmente isso nessa noite? Diga assim para Deus: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer.